O estado de saúde dos gatinhos que chegam aqui em geral é desidratação, a primeira coisa, né? Muito magrinhos, que eles ficam na rua, não tem o que comer, então... E aí, às vezes, chega muito machucado também, muito assustado, principalmente, e eles levam um tempinho pra conseguir confiar de novo em alguém, né? A área da saúde tem como objetivo promover a saúde dos gatinhos na Catland. Aí dentro dessa saúde, envolve a saúde física, mental e social. Desde quando o gatinho chega, a gente faz protocolos, que entra vermifugação, aplicar antipulgas, vacinas, avaliar ele no estado geral, né? Fazer o exame físico completo e deixar ele isolado dos demais gatinhos. Depois que termina esse protocolo, a gente leva ele para casa, que a gente chama casa, que é para a parte aberta da ONG. Então ele convive com os outros gatos da sede. A minha rotina no dia a dia, eu chego aqui em torno de 6, 7 da manhã. Primeiramente, a gente sempre olha os gatinhos que precisam tomar medicação controlada. Uma medicação a cada 12 horas, então faço todas essas medicações. Depois termina as medicações, a gente faz a parte da limpeza das gaiolas, manejo de ver se tá tudo em ordem, se tem comida, se tem água, fazer limpezinha, tirar cocôzinho, todos esses procedimentos para eles ficarem limpinhos durante o dia. E aí eu vou ajudar as veterinárias, às vezes elas precisam de auxílio para segurar um gatinho, fazer um teste, ir vacinar em lar temporário também, ou fazer resgate, a gente faz muito resgate. E o nosso dia a dia sempre tem uma coisinha diferente para fazer, né? A gente acha que vai ser sempre aquilo, mas acaba que não é. Junto desse protocolo de entrada, é realizada sorologia para a FIV-FeLV, para ver se o gatinho é positivo ou negativo para a FIV-FeLV, aplicado antipulgas, feita vermifugação e vacinação. Dentro de uma ONG, se algum gatinho tem alguma doença, ele pode acabar passando para a ONG inteira e a gente perdeu o controle de tudo que a gente já está fazendo há muitos anos. A gente tem uma planilha e aí cada dia da semana a gente se programa para fazer alguma coisa diferente. Então, um exemplo, na segunda é dia da doutora olhar todos os gatinhos. Então eu vou lá com ela, ajudo ela a olhar todos os gatinhos, como eu e as meninas passamos a maior parte do tempo aqui. Então a gente consegue identificar o gatinho que não tá bem. Então quando ela chega a gente já fala, doutora, ele não tá legal, precisa de uma atenção especial. E aí ela olha esse gatinho inclusive e faz uma geral em todos. A área da saúde está em sinergia com todas as áreas da Catland, já que todas as áreas têm um foco em comum, que são os gatinhos. A área de comportamento, ela trabalha o comportamento dos gatinhos e nisso auxilia na saúde deles. Essa área existe porque a maioria dos gatinhos são assustados. E gatinho assustado geralmente não é adotado. E a Catland, ela, como qualquer ONG, ela é uma casa de passagem. Ela não é um lar definitivo. A nossa intenção aqui é conseguir lar definitivo. A gente precisa ter a rotatividade dos gatinhos assustados, que normalmente não acontece se eles estão nesse estágio. Então a gente existe justamente para conseguir fazer com que eles percam esse medo do ser humano, que eles fiquem mais sociáveis e que eles possam ser adotados. Esse processo de adaptação, ele nem sempre é rápido, né? Muitas vezes ele é demorado, leva aí 2, 3 meses. E o principal é a paciência do tutor, porque eu brinco que o que atrapalha sempre nessa situação é nossa ansiedade. Então a gente quer ser ansioso, quer agarrar o gato, pegar no colo, fazer carinho, só que tem gato que não é assim, tem gato que não aceita. Então a gente tem que meio que se policiar, conter nossa felícia interior para justamente conseguir se controlar e ir no tempo do gato. Quando o gatinho chega de resgate, ele vem para esse ambiente da quarentena porque ele não pode ser misturado com os outros gatos que já estão prontos para adoção, né? Então aqui esse ambiente é um ambiente que a gente vai tratar dele. Às vezes chega gatinho muito machucado, que precisa fazer cirurgia, esses já são encaminhados diretamente para os hospitais parceiros.
A quarentena não tem um tempo específico, depende do desenvolvimento do gatinho. Nesse meio tempo, a gente vai observando se ele desenvolve alguma doença que poderia ser passada para os gatos da casa. Essa é a importância dele ficar isolado. As terapias integrativas, elas visam, né? Elas são, como o nome está dizendo mesmo, elas são integrativas. A pessoa, né? O animal, a gente não pode dispensar os cuidados médicos convencionais, tomar remédios e tudo que um médico veterinário determinar. Elas ajudam num equilíbrio das energias do nosso organismo, corpo físico, corpo emocional, mental e espiritual. Algumas dessas terapias, elas podem ser feitas à distância. Então nós temos vários voluntários, alguns nem vêm muito à sede, mas elas podem, né? Eles podem de casa praticar alguma técnica pensando, né? Mandando as energias, né? Para o animal. E temos alguns que vêm para cá também, né? Os reikianos, como eu, outros voluntários que aplicam cromoterapia, acupuntura, tem eletroacupuntura, tem a mocha bustão. A gente trabalha com a energia do som também, energia sonora, as tigelas, né, de quartzo. Então, todas elas, na realidade, visam esse equilíbrio energético, é um tratamento sutil. A cromoterapia é basicamente a terapia que envolve a utilização de cores para influenciar estados emocionais. Cada cor possui uma vibração específica e cada cor também ela age de uma forma quando visualizada na nossa mente. No caso dos gatos é muito interessante porque eles são muito mais receptivos por não ter a questão do senso crítico. Simplesmente você coloca a cor e ele já se deixa ser influenciado por essa cor já de primeira vez que você já aplica nele. Porque eles têm essa capacidade de não ter um julgamento prévio, só se deixar influenciar pelo estado emocional que a cor provoca nele. Vamos supor que a gente quer estimular para o meu gato. O meu gato ele não está muito receptivo, às vezes vou dar um remédio, chega a visita, ele fica assustado, ele se esconde. Então eu posso estar utilizando das cores lilás, né? Essa cor lilás mais voltada para o lilás, que ela é uma cor que remete, né, o uso da calma, do aconchego, do acolhimento. E eu posso também utilizar a cor azul. A cor azul, ela remete mais calma do que acolhimento. Então tem que ser utilizado, né, com moderação, vamos dizer assim. Mas e as cores vermelhas e as cores laranjas? A princípio, ela é recomendada em alguns poucos casos. Muitos casos específicos assim que eu quero incentivar uma reação do gato por conta dele estar parado há muito tempo, dele não se movimentar, ou dele ficou muito tempo durante um tratamento, ele ficou ali deitado. Aí eu utilizo a cor vermelha, mas num tempo muito menor. Tem 3 exercícios principais que a gente faz, que é a brincadeira com varinha, que é a alimentação com sachê ou petisco no cabo longo, na colher de cabo longo, e também o carinho com a mãozinha. Então são os 3 principais exercícios que a gente faz como forma de sensibilizar e fazer com que os gatinhos fiquem mais sociáveis, aceitem melhor a aproximação do ser humano. Eu brinco que é uma reabilitação psicológica. Então assim, eles têm aquele medo, eles têm aquele trauma e a gente tem que reabilitar eles. O bom é que a taxa de adoção de gatinhos medrosos está sendo muito boa. A laser terapia, ela veio para ajudar muito e ele é totalmente indolor. Vamos pensar num caso de dor, né? Dores às vezes profundas, fez uma cirurgia ou um atropelamento. Quando o animal já chega para você, ele já chega com medo. E quando você vai colocar a mãozinha nele, ele às vezes grita de dor, quer até morder, né? Então o laser ele veio para ajudar muito nesses casos. Quando a gente coloca a ponteira em cima do animalzinho, nem sempre você precisa encostar nele. O que essa luz azul faz? Ela promove uma hidratação dessa pele, da parte da derme. Também tem uma ação muito importante, que ela é bactericida e fungicida. O laser infravermelho, ele vai atuar como analgesia e também tirando a inflamação. Essa luz verde-azul, o que ela vai fazer? Ela vai promover a cicatrização do tecido. Então a gente usa essa luz azul e verde, né, verde-azul em conjunto, porque vai ajudar a promover a cicatrização desse animalzinho, melhorar também o colágeno, e então a gente consegue também ter uma ação bactericida. Então ela acelera esse tecido de cicatrização e isso é muito bom.
Uma gatinha que me marcou bastante foi a Sofia Loren, que ela deu entrada na ONG depois dela ter levado um tiro na boca e nisso perdido parte da língua. Então ela não conseguia comer, a gente tinha que dar alimentação na seringa, alimentação pastosa. Então ela chegou já desnutrida, né? E a gente precisou fazer todo esse trabalho com ela. E ela foi engordando, ficando cada dia melhor. E no final acabou sendo adotada, mesmo com esse probleminha, essa adoção especial que ela tinha. E foi adotada e hoje está super bem. A minha história com a Catland eu conheci através das redes sociais. Eu estava passando por um momento muito complicado, que eu tinha um gatinho bem doente. Eu não era auxiliar na época, não tinha feito curso nem faculdade, então eu acabei perdendo ele. E aí eu falei, eu não quero mais ter gato, né? Então eu vou ser voluntária. E aí eu comecei a fazer auxiliar. Depois de um tempinho eu vim pra cá e comecei a ser voluntária. E aqui eu conheci o meu gatinho preferido, que toda vez que eu chegava, ele estava ali em cima me esperando na janela. Que ele também foi adotado e devolvido 2 vezes, porque ficou bem doentinho. E aí eu comecei a vir e fui ficando. Fui para a área da saúde, me formei em auxiliar, fui para a área da saúde, saí por um tempinho, depois eu retornei e agora eu tô de volta. Eu pensava numa maneira de ajudar. E olhando na internet, um dia eu vi reiki veterinário. Falei, reiki veterinário? Eu já tinha até me submetido a uma sessão de reiki e tudo, mas quando eu vi aplicado a animais, eu falei, gente, uma maneira de eu ajudar. Eu penso, eu emito algumas frases, né, mentalmente, e eu também alinho os meus chakras. Eu começo por uma proteção para mim mesma, né? Se eu vejo um gatinho que está muito, demasiadamente assustado, eu mentalizo muito a cor azul, né, em cima dele, ou ele todinho azul, ou luzes, né, ou partículas azuis descendo, né, da atmosfera e caindo nele. E mentalizo também ele ficando calmo, ele vindo até mim, me abraçando, eu fazendo carinho nele, ou seja, eu tiro ele daquela situação. Não quero que ele fique tão assustado, quero que ele tenha confiança. Então eu tento transmitir isso, então eu já mentalizo ele fazendo isso. Quando tá doentinho também, eu já mentalizo ele bom. Ele tá gripado, então eu já imagino ele com o narizinho, né, com todas as vias aéreas respiratórias aí livres de qualquer coisa, e ele tá bem, tá respirando bem. Se ele tá muito caído, né, eu já imagino ele animado, brincando, vindo na minha direção, né, fazendo carinho em mim. O fato de você amar, né, de você transmitir essa energia, já mentalizá-lo curado, né, livre daqueles probleminhas, já vai ajudar. A gente precisa muito de voluntário. Então, você que gosta de gatinho, tem interesse em trabalhar com gatos, é estudante de algum curso de medicina veterinária, biologia, ou então tá se formando em cat sitter, quer trabalhar com gato, quer ter mais experiência com gato, vem ajudar a gente. Porque assim, você vai ter uma mega bagagem de experiência que vai aprender com eles, vai aprender assim com os mais diversos casos possíveis, e o melhor de tudo é que você vê depois a evolução. Então o melhor de tudo é você ver no final como que ficou ali o projeto final. Então vendo eles bem, vendo eles brincando, sendo adotados, eu acho que é a melhor coisa, que assim, não tem preço que pague. Então, o objetivo da terapia do som é trabalhar justamente com a frequência, né? Com a frequência vibratória, né? E as tigelas, elas são 99% de pureza em silício, né? Que é o quartzo puro. Então, essa vibração, esse som, ele é um som puro, né? Então, ela é muito peculiar, porque é uma característica diferente, por exemplo, das tigelas tibetanas,
que tem o som, tal, mas ela tem um potencial maior de cura justamente por causa do silício do quartzo. Um outro fator também, né, que as tigelas nessa terapia faz é limpar o ambiente. Por que limpa o ambiente? Porque o ambiente ele fica também impregnado de energia, a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, que energia? Porque às vezes tem gatinhos doentes, né? E tem, às vezes as pessoas também, elas chegam, não estão muito bem, então é lógico, acaba impregnando o ambiente. E a tigela vai lá e com a pureza, com a vibração, ela limpa o ambiente. Vou em cada ambiente e trabalho, né, com as tigelas, e aí vai favorecer tanto o ambiente quanto também os gatos. Os gatinhos, no primeiro momento, eles vão se sentir relaxados, né? Eles vão ficar curiosos, assim, eles se aproximam das tigelas, depois eles relaxam, né? Eles param de miar muitas vezes, eles dormem. E aí esse efeito, né? As pessoas olham e falam, nossa, é muito relaxante. Mas não é só relaxante, né? Porque também está curando. Então ela vai trazer para uma vibração mais elevada, para uma ressonância, e isso vai propiciar também uma melhora em todo tipo de doença, né? Não só a parte emocional, né? A questão dos traumas também, ela tem um efeito muito bom. Esse gatinho ele foi resgatado da rua, ele já estava paraplégico. E aí, no resgate, levando ele para o hospital, então, tirando o raio-x, a gente verificou que ele tinha levado 2 tiros na coluna. Então, esse tiro deve ter afetado a medula que passa na coluna vertebral dele, e aí ele ficou paraplégico. E aí, depois que cicatrizou as lesões, ele foi trazido aqui para Catland, e aí a gente começou a fazer um trabalho de acupuntura associado com a eletro. Nesse sentido, você faz um estímulo neural com o eletro, associado com esses pontos específicos da acupuntura, e aí você, além do estímulo nervoso, você também faz um estímulo para fortalecer a musculatura dele ao mesmo tempo. No início, ele só se arrastava, e quando a gente colocava ele de pé, ele pendia para o lado, ele caía. E aí, com o início, que a gente começou a fazer essas sessões nele, de eletroacupuntura, ele começou a ficar mais em pé, ele ficava alguns minutos em pé antes de pender para o lado, foi aumentando esse tempo, depois ele começou a dar alguns passinhos meio agachadinho, e aí, quando a gente colocava ele na posição ereta, correta, de ficar em pé mesmo, aí eu vi que a propriocepção dele ainda estava ruim, que ele ficava dobrando as perninhas, as patinhas, cruzando as perninhas, então eu comecei a fazer sessão também ao longo da coluna dele. Eu fui fazendo, aí a propriocepção dele foi melhorando, ele começou a dobrar menos, e aí depois ele começou a mexer a cauda, e hoje eu percebi que ele não tá mais dobrando a patinha. Então assim, devagar, mas ele vai evoluindo paulatinamente, e aí a gente vai acompanhando e vendo, modificando, né? Porque aí você não pode ficar sempre fazendo os mesmos pontos, tem que ir vendo quais são necessários, que faz com que ele recupere novamente o seu passo de andar sozinho. Tem muitos casos, mas tem um específico que foi um gatinho que ele chegou, ele estava com a família desde pequeno e ele ficou velho. E aí nessa, a mulher trouxe ele e falou que ele não servia mais para ela, que ele não deixava dar remédio e ele tinha vários probleminhas de saúde já. O nome dele era Ozzy. E aí a gente criou uma conexão, né? Foi aquele cuidado, ele era um amor de gato. Eu me apeguei muito a ele. Então, teve uma hora que ele não aguentou, que ele estava muito debilitado mesmo. E aí, ele acabou falecendo. A gente quer ver eles bem. Então, não tem preço você cuidar, tratar e ver ele sendo adotado e tendo uma família. É uma sensação maravilhosa, não tem preço. É muito bom.